Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, para quem não sabe, dia 27 de setembro, dia de Cosme e Damião, consequentemente, dia dos herês de Umbanda, ou seja, dia das crianças de Umbanda. E normalmente a gente vai encontrar diversas festas aí, as crianças ou aos herês espalhados aqui no Brasil. Tá bom? Então, como dia 27 é dia dos herês, dia dessa força, dessa energia, também dia dos IBGs, vamos trazer um compilado aqui de vídeos falando sobre os herês, como por exemplo, a história de Cosme e Damião, a história de IBG, mostrar a diferença, velas, ou seja, velas não, né? Banhos na força dos herês, como consagrar a imagem, oração aos herês, ou seja, vamos trazer um compilado aí com diversas informações ou de diversos assuntos relacionados aí aos herês, as crianças de Umbanda, tá? Então é claro, já curta, compartilhe e não esquece aí de se inscrever no canal, que é de extrema importância. E eu quero saber de você. E aí, você vai em alguma festa de herê aí no dia 27? Se não for, tá convidado para ir lá na casa de Axé Pajão de Aruanda, tá bom? O início da festa vai ser às 16 horas da tarde. A gente vai dar início aí na festa dos herês. Vai ser no dia 27, tá bom? Então estão todos convidados aí, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte. Nesse primeiro conteúdo, ou seja, nesse primeiro vídeo aqui, vamos trazer a história de Cosme e Damião e a história de IBG, tá? Que são, é claro, divindades diferentes, né? Então, através dessa história, a gente vai conseguir também ver a diferença, né? Porque Cosme e Damião é uma divindade católica, cristã, ou seja, um santo católico, e IBG ou IBGs são orixás da cultura africana, da cultura iorubá. Porém, é claro, existe a associação. Não é à toa que existe o sincretismo. O sincretismo nada mais é do que um santo católico que representa, tá, uma divindade africana. Então, por isso que a gente vê dentro dos terreiros a imagem de Cosme e Damião representando IBGs, tá? Então, aqui no primeiro conteúdo já vamos trazer a história, né, para a gente saber a diferença, a história de Cosme e Damião e a história de IBGs. Então, acompanhe até o final que logo depois a gente volta com mais conteúdo. Axé? Então bora pro vídeo. Então, pessoal, vamos começar a falar aqui, primeiramente, de Cosme e Damião, né? Para quem não sabe, pessoal, São Cosme e São Damião eram irmãos gêmeos, isso mesmo, que nasceram por volta do ano 260 na Egéia, cidade aí localizada na Arábia, né? Eram filhos de uma família nobre, receberam ensinamentos relacionados à religiosidade e à fé cristã por meio de sua mãe, e assim passaram, né, claro, a levar Jesus Cristo como centro de suas vidas. A celebração do dia de São Cosme e São Damião, pessoal, ocorre no dia 26 de setembro nas igrejas católicas e no dia 27 de setembro na Umbanda, que é homenageado o IBG, é o orixá criança. Neste período é comum o costume, né, de algumas pessoas distribuírem doces e brinquedos para as crianças mais necessitadas, sendo que os santos são protetores dos pequenos. Olha, os irmãos, né, eles foram estudar na Síria, local em que na época era um grande centro de estudos e formação. São Cosme e São Damião se especializaram nas ciências e na medicina, né, sendo conhecidos pela competência e caridade, pois os médicos ajudavam, no caso aí, as pessoas sem cobrar nada em troca. Devido a isso, é claro, né, são considerados os protetores dos médicos, farmacêuticos e também das faculdades de medicina. Aliando seus dons espirituais com os seus conhecimentos científicos, curaram muitas pessoas, tanto em relação ao corpo quanto também à alma, levando a elas, né, os ensinamentos e a salvação de Jesus Cristo. Por conta de seus milagres, né, e por serem cristãos, foram considerados feiticeiros pelo imperador Diocleciano
e levados ao tribunal, onde foram forçados a renunciarem à fé em Cristo. Os irmãos, se recusaram e por isso foram torturados. Logo após o tribunal, para quem não sabe, os irmãos São Cosme e São Damião foram condenados à morte por apedrejamento e flechas. Após as preparações, os experientes carrascos executaram a pena. São Cosme e Damião, no entanto, não morreram. Foi ordenado, então, que fossem queimados em praça pública. Ao executarem a sentença, mais uma vez os irmãos santos não morreram, pois o fogo não os atingiam. Seus pacientes que não haviam se convertido ao cristianismo, ao acompanhar esses acontecimentos, acabaram se convertendo. Após isso, é claro, os soldados tentaram afogar os santos, mas os anjos os salvaram. Por fim, foram condenados à morte por decapitação, que no caso foi o que ocorreu ali, a morte de São Cosme e Damião. Cosme e Damião foram sepultados por seus pacientes que tinham sido curados. Seus restos mortais, após um tempo, foram levados a uma igreja que fora construída dedicada a eles pelo Papa Félix IV, em Roma, na Basílica do Fórum. Os irmãos são venerados como santos mártires, pois morreram testemunhando sua fé em Cristo, sem renegá-la em momento algum. Muitos milagres, para quem não sabe, são atribuídos à intercessão deles. Segundo a crença popular, após serem mortos, eles se materializaram para salvar crianças vítimas de violência. Por conta disso, também são considerados protetores das crianças, certo? Então, pessoal, isso aqui é um pouquinho da história de São Cosme e São Damião, que é o sincretismo de Ibeji. E agora vamos falar dos orixás Ibejis, certo? Os gêmeos são protetores das crianças e simbolizam o nascimento e a vida. O Ibeji orixá é a sobrevivência da continuidade. Na África, os filhos são fonte de grande alegria, pois eles são a garantia de que a sua história e de sua descendência perpetuará, tá certo? No caso, são os Ibejis, que são orixás africanos e cultuados tanto dentro da Umbanda quanto também dentro do Candomblé, Vamos lá. O Ibeji na Umbanda e no Candomblé são vistos como filhos de criação de Oxum. Devido a esse fato, em rituais voltados especialmente ao orixá, costuma-se dedicar algo também às crianças Ibejis. A característica dos gêmeos mais particular é o seu poder de desfazer coisas realizadas por outros orixás, mas algo feito por Ibejis jamais poderá ser desfeito por nenhum outro orixá. Os Ibejis são muito confundidos com os Erês, por serem crianças e terem os mesmos atributos de características infantis, mas os gêmeos são na verdade uma divindade e possuem histórias e missões diferentes dos Erês e também de Cosme e Damião. A maioria das histórias diz que os gêmeos são um casal, um menino e uma menina. O primeiro a nascer chama-se Taiwo e o segundo Kenwiji. Na cultura Yorubá, acredita-se que Kenwiji deixa a função de supervisionar o mundo nas mãos de seu irmão Taiwo, que o faz sem discutir com a sua irmã. Por isso, acredita que ele seja o mais velho e carrega uma responsabilidade a mais. No caso, os Ibejis são filhos de Inhaçã e Xangô. Ao dar à luz as crianças, ela, Inhaçã, os repudiou, os abandonou nas águas de um rio. Oxum estava a passear por perto e escutou o choro das crianças. Sem hesitar, correu na direção do som e encontrou os dois pequeninos recém-nascidos. Diz a lenda que ambos irmãos sorriam para Oxum quando a viram, o que fez o coração da orixá derreter de amor pelos pequenos. Oxum então passou a ser a mãe dos Ibejis e os deu os nomes de Taiwo e Kenwiji. Ibejis é o único orixá que possui dupla representação e eles simbolizam o nascimento de todas as coisas. É isso aí.
Os gêmeos, para quem não sabe, pessoal, eles eram dois príncipes capazes de trazer sorte a todos que os consultassem. Com muita alegria e sabedoria, né, o jeito infantil de enxergar as situações, os possibilitavam a encontrar as melhores respostas para qualquer tipo de problema questionado. Em troca, eles pediam como pagamento doces. É isso mesmo. Como toda criança elevada, eles adoravam fazer traquinagens. E um dia, brincando próximo a uma cachoeira, um deles caiu na queda das águas e morreu afogado. O irmão sobrevivente não conseguia mais encontrar a felicidade em viver em meios aos seus prantos de saudades. Implorava a Orumilá que o levasse para perto de seu irmão. Tocado pelo sofrimento do pequeno, Orumilá resolveu atender o seu pedido e o desencarnou. Para confortar a todos que os amavam, ele deixou em seu lugar duas estátuas de barro, representando os príncipes gêmeos. Por isso, é muito comum oferendas aos ibejis no pé da estátua de gêmeos. É isso aí. Pois bem, pessoal, e aí, vocês gostaram da história de Ibejis e a história de Cosme e Damião? Eu sei que muitas pessoas são devotas a Cosme e Damião, e alguns não sabem a diferença entre Cosme e Damião e Ibeji. Agora você conseguiu compreender? Se gostou até aqui, já deixa sua curtida, seu comentário e compartilha. Mas enfim, como a gente vai estar celebrando a festa dos Herês, tá? De modo geral ali a festa das crianças, vamos colocar no próximo vídeo, vamos falar sobre os Herês em si. Agora, ao invés da gente falar sobre o Orixá e sobre Cosme e Damião, vamos trazer aí agora alguns assuntos, né? Algumas questões relacionadas aos Herês, que no caso são aquelas entidades que se manifestam, né? As crianças que se manifestam dentro dos terreiros. Será que você conhece realmente os Herês? Porque até então falamos do Orixá e do Santo Católico. Agora está na hora da gente, no momento da gente falar dos Herês. Não esquece, curta, compartilha. E se você não sabia de nenhuma informação dessa, já deixa nos comentários. Mas agora vamos lá. Tudo sobre os Herês. Bora pro conteúdo. Primeiramente, vamos tentar falar aqui para vocês sobre os Herês na Umbanda, né? É claro que quem é umbandista, quem é médio, quem é camone, quem frequenta Umbanda e até para muitas pessoas que já foram em festa, né, festa de criança dentro dos terreiros, sabe como é a manifestação dos Herês. Lembrando a todos, né? Os Herês na Umbanda é conhecido também como a manifestação de Cosme e Damião e também como manifestação das crianças. Necessariamente, algumas doutrinas não interpretam como herê, tá certo? Porque muitos acreditam que herês são do particular, vamos assim dizer, né? São do particular do candomblé. Na verdade, não, pessoal, né? Só tem significados diferentes e a forma de atuação e de trabalho são diferentes. Os herês dentro da Umbanda são, para alguns, são entidades encantadas. E quando a gente fala de entidades encantadas, são espíritos de crianças que não chegaram a ter uma vida terrena. Isso mesmo. Vamos dar um exemplo aqui. Um espírito que não reencarnou, tá certo? Ele é um espírito novo e nunca reencarnou, ou seja, ele nunca teve uma vida aqui na Terra. Então esse espírito, antes de reencarnar, ele vem como um herê. Pode acontecer daqui determinado tempo, o que for ordenado pela espiritualidade, ele vir a reencarnar aqui na Terra. Mas antes desse processo, antes dessa reencarnação, ele pode, né, se manifestar como um herê, que é como uma criança dentro da Umbanda, tá certo? Nas festas que a gente vê dentro dos terreiros. Isso é uma das coisas que muitas pessoas falam, que os herês são encantados, espíritos de crianças que não tiveram vida terrena, né? Que é o que a gente conhece. Muitas dessas pessoas também acreditam que os herês encantados são aquelas crianças que morrem, né? Ou que não chegam a nascer. Ou seja, mulheres grávidas que perdem crianças,
né, que as crianças morrem, né, antes do nascimento, aquela criança, o espírito daquela criança também se transforma em um herê. Por quê? Porque ela não teve vida terrena, então o espírito daquela criança se encantou, então ela vira um herê. Isso é uma das coisas dentro da Umbanda. Depois, a gente também tem, né, uma outra doutrina, um outro costume, que os herês são espíritos de crianças que já tiveram vida terrena e tiveram a sua morte aí naquela idade infantil ainda. Exemplo, só um exemplo aqui rápido para vocês entenderem. Uma criança que, um exemplo, viu, gente, que foi assassinada, né, uma criança tinha ali os seus 6 anos de idade, então o espírito daquela criança vira, né, um herê, ele volta como uma entidade, criança, né, tendo ali uma energia jovial infantil e volta na Umbanda, tá certo? Essas são as duas formas, vamos assim dizer, de interpretação dentro da Umbanda. Herês são crianças que se manifestam dentro da Umbanda, sejam elas espíritos encantados que nunca tiveram vida terrena, ou sejam elas espíritos de crianças, ou espíritos que se desencarnaram muito jovens aqui na Terra, tá ok? Também, pessoal, para quem não sabe, existe uma outra versão também dentro da Umbanda, né, que é uma das que muitos pais de santo explicam dentro, né, para os seus médios. O herê dentro da Umbanda, nem sempre o espírito daquele herê é um espírito infantil, tá certo? Muitas das vezes pode ser um espírito mais velho, como o espírito de um preto velho, né, que é uma entidade mais velha. Pode às vezes ser um espírito de um caboclo, de um índio, de um boiadeiro, enfim, que é uma entidade mais velha, que tem um conhecimento a mais. Só que aquela entidade, ela pode assumir os trejeitos de uma criança, tá certo? Para realizar ali os seus trabalhos, tá ok? Ou seja, para muitos umbandistas também, o espírito do herê em si, ele não tem idade, é apenas um arquétipo, tá ok? Quando a gente fala um arquétipo, significa que o herê, independente de qual tempo ou de quanto foi ali o seu desencarne, se aquele espírito se desencarnou com 70 anos, ele pode assumir ali, né, aparências de um arquétipo, né, vamos assim dizer, de uma criança para realizar determinados trabalhos. Então muitos acreditam também, né, que os herês, eles não têm uma idade definida, é apenas um arquétipo que seja preciso e necessário para realizar determinado trabalho. Mas, resumindo, podemos entender que a energia do herê é uma energia jovial, é uma energia de criança, onde que traz alegria, ânimo e por aí vai, né, gente? É aquela energia de criança mesmo. É energia para trazer alegria e por aí vai, né? Agora vamos falar aqui quais são as formas de trabalho dos herês dentro da Umbanda. A manifestação em si já deu pra gente entender bastante, tá certo? Que é a manifestação desse espírito jovial. As formas de trabalho, pessoal, dentro da Umbanda é trazer alegria, trabalha no ambiente familiar, trabalha na união da família também, trabalha na aproximação. Quando a gente fala aproximação, gente, a gente não está agregando aproximação só em questão à parte amorosa, mas aproximação da família, aproximação de amigos, tá certo? Trabalha muito nessa questão do estado emocional do ser humano também, né? Onde que a gente fala muitas pessoas que têm problemas psicológicos, exemplo aqui a depressão. Então esses espíritos, eles auxiliam nessa função, tá certo? Ou seja, espíritos, no caso esses herês, essas entidades dentro da Umbanda, têm ali como finalidade, né, o seu campo de atuação, a alegria, o entusiasmo, a empolgação, é trazer aquela essência, né, jovial para todos nós, que são coisas que todos nós terrenos reencarnados necessitamos para que podemos sobreviver. É claro, gente, é como aquele ditado, todos nós precisamos, né, resgatar dentro de si aquela criança que vive dentro de nós. E vamos dizer que os herês, eles são encarregados disso, da gente ver alegria, da gente ver que a vida é boa e por aí vai, né? Então vamos dizer que o seu meio de trabalho seja correspondente a isso, tá certo? As festas, pessoal, dos herês dentro da Umbanda,
É uma festa alegre, é uma festa contente, propriamente dizendo, é uma festa infantil, festa de criança, onde as pessoas ali decoram com balões, coloca balão, painel, luz, enfeite, né? Tudo que chama atenção, é rosa, é azul, é amarelo, independente da cor que seja. É bolo, tem guaraná, tem doce, tem fruta, né? E por aí tem muita coisa. Tudo aquilo que uma criança gosta tem na festa de Herê, tá certo? Já antes de vocês perguntarem, pessoal, a festa de Herê, antes de mais nada, você que é um bandista e até mesmo você que não é um bandista, deve entender que a festa de Herê, antes de ser uma festa para entidades, é uma festa para as crianças, né? Eu tenho sempre o costume de dizer o seguinte: se você quer agradar um Herê, você quer fazer uma oferenda para um Herê, ao invés de você comprar, fazer uma entrega, fazer uma pequena oferenda e colocar balas no jardim, fazer um bolo e entregar lá no jardim, fazer aquela oferenda, acender uma vela, faça ao contrário. Pega ali, compre balas e distribua para as crianças, né? Compre ali alguns pirulitos, faça um bolo, chame as crianças para distribuir esse bolo. Essa é a melhor oferenda que se dá para Cosme e Damião, para os Herês. Por quê? Eles gostam de ver a alegria e principalmente voltado aí às crianças, né? Essa energia jovial. Então eu sempre digo: Patrick, eu quero agradar os Herês. É claro, gente, você pode acender uma vela? Pode. Mas se você tiver condição, ao invés de você fazer uma oferenda e entregar lá no jardim, deixar lá no matinho, no cantinho, compre ali um saquinho de bala e distribua no bairro ali da sua casa, onde você mora, né? Distribua para as crianças. Se você tem filhos, né? Se você tem sobrinhos, netos, faça essa oferenda, né, aos Herês para as crianças. Você vai estar... Por isso que existe muito, pessoal, para quem não sabe, a promessa. Muitos católicos, muitas pessoas umbandistas fazem a promessa no dia das crianças, porque isso é uma forma de agradar os Herês, certo? Isso aqui foi uma questão resumida falando dos Herês dentro da Umbanda. Espero que vocês tenham entendido. Agora, os Herês no Candomblé, pessoal, já é um pouco diferente da Umbanda. É isso mesmo. Os Herês dentro do Candomblé não são espíritos tradicional da Umbanda. Os Herês dentro do Candomblé são considerados ibejis. Esses Herês são espíritos, tá ok? Ligados ao orixá. Eles correspondem a determinado orixá. Cada Herê corresponde a um determinado orixá. É aquele espírito que tem uma ligação direta com o orixá. A manifestação desse espírito, ela tem a finalidade de fazer a comunicação entre o médium e o orixá. Em determinadas obrigações dentro do candomblé, para quem não sabe, é o herê que é encarregado, né, de levar ali as necessidades, ou seja, as necessidades que o médium tem para o seu orixá. Então, dentro do candomblé, a função do herê é transportar ou fazer a ligação do médium com o orixá, diferente da manifestação, tá certo? Diferente da manifestação dentro da Umbanda, que são espíritos. Então, dentro da Umbanda são espíritos, entidades, espíritos joviais. Já dentro do Candomblé são espíritos que têm uma ligação direta com o orixá, tá certo? Vamos dar um exemplo. Um herê que no Candomblé, né, que tem uma ligação com Xangô, é feito ali as suas obrigações, e o herê para levar a comunicação do médium, filho de Xangô, para o orixá Xangô. Então o nome deste herê vai ser ligado ao orixá. Herê Trovãozinho, né, herê Raio, e por aí vai. São herês que é como se o herê do Candomblé fosse uma parte do orixá, tá certo? Vamos para vocês entenderem. O herê no Candomblé é como se fosse uma parte do orixá, certo? Então, só para resumir é isso. Agora, pessoal, né, espero que vocês tenham entendido, né, esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, conhecido um pouquinho mais sobre os herês, né? Vamos tentar falar aqui quais são as cores. Pessoal, a cor tradicional dos herês é o azul ou o rosa, ou o rosa e o azul, independente, pode ser qualquer um dos dois, o azul claro ou o rosa, ou até mesmo a vela bicolor, azul e rosa, enfim, né?
brinquedos, qualquer tipo de brinquedo, comida, oferenda, são as balas, doces, frutas, tá certo? O bolo, mas o mais importante, pessoal, esse dia é um dia de alegria, aonde que não só você precisa ficar alegre, é claro que você precisa, mas o foco maior é levar a alegria, tá certo? Então sempre procure estar alegre esse dia, levar alegria para aqueles que precisam, né? Faça o máximo possível para que isso aconteça, para sua família, para os seus filhos, para os seus parentes, para os seus amigos. Isso tudo vai estar agradando a Cosme Damião e aos Herês, certo? Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que essa data seja uma data maravilhosa para todos e vamos nos alegrar, né, gente? Nada melhor do que essa energia das crianças em nossa vida, porque necessitamos bastante, né? Pois bem, pessoal, e aí, gostou? Agora conhece um pouquinho sobre os Herês? Tá, vamos dar continuidade, só que agora, né, eu sei que muitas pessoas vão querer isso, né, que é sobre banhos. Nada melhor do que tomar um banho na vibração dos Herês no dia deles, né? Para você que vai para uma festa. Lembrando que são banhos, ervas, a gente vai estar citando, falando, trazendo aqui para vocês algumas ervas na qual você pode tomar um banho na força, na energia dos Herês. Essa energia mais sutil, de alegria também, né? Para abrir seus caminhos, para se proteger. Então, são banhos que podem com certeza te auxiliar. E olha que você pode acabar se surpreendendo, porque são banhos no qual você pode até mesmo utilizar para fazer em crianças. Porque você sabia que os Herês são conhecidos como os protetores das crianças? Então, próximo conteúdo, banho na força dos Herês. Como eu disse para vocês, a gente vai trazer tudo sobre os Herês, IBGs e Cosme Damião. Então, é claro, vamos agora falar sobre banhos na força dos Herês. Bora pro conteúdo. Eu quero banho de herê. Primeiramente vamos falar sobre ervas, depois eu vou falar sobre alguns banhos, tá? Que pode ser realizado aí para trazer a energia dos Herês, tá? Essa energia de alegria, né? De coisas boas, enfim. Primeiramente, é claro, se você tem um terreiro, se você frequenta um terreiro, nunca se esqueça de conversar com o seu pai ou mãe de santo, tá? O seu dirigente espiritual, porque ele ou ela vai saber muito mais do que eu, tá? Com certeza, o seu pai de santo, a sua mãe de santo, ali o seu sacerdote, seu dirigente, ele vai saber muito mais do que eu, então sempre converse com o seu dirigente espiritual. Mas vamos lá, vamos aqui para algumas ervas. Primeiro, deixa eu deixar bem claro aqui, ervas em si, para Herês, não tem nenhuma em específico. Porém, existem ervas que trazem também a vibração dos Herês. Normalmente essas ervas são constituídas como ervas de equilíbrio ou ervas mais neutras ou até mesmo com uma energia mais sutil. Vamos aqui para algumas ervas. Rosa branca, você também consegue tomar um banho de rosa branca e trazer a energia dos Herês. O alecrim é outra erva. O ramo de palmeira também é outra erva que você traz a energia dos Herês. Olha para você ver que essas três ervas que eu citei aqui são ervas de Oxalá, do Orixá Oxalá. Mas são ervas também que você consegue trazer essa conexão, essa presença aí dos Herês também. Vamos aqui para outras ervas. Hortelã, o funcho, a alfavaca, tá? São ervas um pouco mais, vamos dar um exemplo que seriam ervas doces, né? Mas também são ervas excelentes para trazer paz e equilíbrio. Essas ervas sim são ervas relacionadas ou ligadas aos Herês. Então você pode estar utilizando qualquer uma dessas ervas, tá? Para fazer um banho e jogar esse banho do pescoço para baixo. Uma outra erva também que é a dos Herês em si, o girassol. O girassol também você consegue trazer essa energia dos Herês, tá? Porque é uma flor bem alegre, né? Então você traz também. Até o lírio ali você também poderia tomar. Uma outra erva que é excelente e traria a energia dos Herês para sua vida, traria essa vibração, é
o picão preto, tá? Que é uma erva excelente, até uma erva ótima para dar banho em criança. Agora vamos para outro quesito ali, que agora a gente vai entrar no banho na força de Herê, banho na força de Ibeji. Aí a gente não vai falar de ervas, a gente vai falar de outros elementos, tá? Que no qual você vai poder utilizar e tomar banhos com esses elementos, tá? E você vai trazer a vibração de Herê para sua vida, para o seu dia, enfim. Esses banhos que eu estarei citando são muito utilizados para médios que vão na gira, que vão, ou seja, como amanhã é festa, então muitas pessoas tomam esse banho, né, para ir para a festa do Herê. Pessoas que estão tristes, desanimadas, pessoas que estão precisando de uma vibração, de uma energia extra, vão tomar esse banho. Vamos lá, banho de bala. Sim, banho de bala macia. Como é que se faz esse banho de bala macia? Vamos lá, você vai comprar, ou você vai ter em posses, 3 balas doces, tá? No caso daquelas balinhas macias, também existe uma bala chamada bala chita. Nossa, eu lembro da minha infância nessa bala, essa balinha é muito gostosa. Dificilmente eu consigo encontrar essa bala hoje em dia. Mas você vai pegar 3 balas macia, você vai colocar em mais ou menos ali 1,5 litro de água, tá? Mais ou menos 1,5 litro de água. E você vai deixar essa bala, né, dentro desse 1,5 litro de água. E você vai mexendo ali aquela água de vez em quando. Deixando bem claro que você não vai ferver, você não vai esquentar essa água, não. Você vai deixar de forma natural. E conforme o tempo vai passando, você vai mexendo essa água ali, tá? Com a bala lá dentro, até a bala derreter. É claro, gente, isso é um processo natural, né? Você vai deixar a bala macia, né, que é doce, dentro da água. Conforme o tempo vai passando, aquela bala, ela vai dissolver toda ali na água e vai ficar aquela água com gostinho de bala, né? Aquela água ali com saborzinho de bala. Às vezes pode ficar até com a cor da bala, né? Dependendo se for uma bala de hortelã, né, bala de maçã verde, ou então uma bala de iogurte, ou uma bala de morango. Ai, deu até vontade. E olha que eu nem posso com doce. Nem com doce eu posso. Mas deu até vontade de chupar uma bala agora. Falar nisso, tem bala aqui? Não tem, como é que pode? Eu não tenho uma bala aqui. Meu Deus. Enfim, este é um tipo de banho que você vai fazer, tá? Antes de tomar o banho, faz todo esse preparo. Acende uma velinha branca ou das cores que eu citei, né, rosa ou azul, ou as duas cores bicolor, né, juntas. Acende ali uma velinha no seu quarto, na cozinha ou na sala e vai lá e toma o banho. Você vai jogar esse banho do pescoço para baixo, ok? Então esse é o primeiro elemento que você vai usar. Banho excelente, maravilhoso. E uma coisa, se você tiver filho, sobrinho, ou seja, criança na sua casa, este banho que eu acabei de passar, você também pode dar no seu filho. Você pode dar na criança aí, tá? Sem problema nenhum. Ah, mas aí, se eu for dar banho na criança, é um bebezinho, é pequeno, como é que faz? Eu tenho que jogar só do pescoço pra baixo? Não tem problema, pode jogar na cabeça também, tá? Se for ali um bebezinho, se for uma criancinha bem pequena, você pode jogar esse banho ali da cabeça toda ali, sem problema nenhum. O outro banho que eu vou citar pra vocês é o banho bem mais simples ainda, que é o banho doce. O banho doce é bem simples, existem, eu acho que é só uma forma mesmo, que no caso é água doce. Você vai adoçar um pouco a água, não muito para não ficar melado, né? Porque senão você vai sair grudando de dentro do banheiro, né? Todo grudando porque a água tá muito doce e vai atrair formiga, né? E você não quer isso. Então você vai adoçar um pouco a água, colocar bem pouco açúcar e vai tomar um banho do pescoço para baixo também, que você vai estar trazendo a vibração de Herê. Outro banho de Herê, que antigamente era muito realizado esse banho, que hoje em dia não se faz muito, que é o banho com frutas naturais. Sim, banho natural de fruta. A maioria das vezes esses banhos eram feitos com as cascas das frutas. Um exemplo,
casca de manga, casca de maçã, casca de abacaxi. As cascas era pegado, você descascava ali a fruta, você ia comer a fruta e fazia o banho com a casca. Até com casca de banana também se faz, mas normalmente são frutas mais tradicionais, como maçã, abacaxi, isso, maçã, abacaxi, manga, né? Só que é um banho mais complexo de fazer, né? É um banho mais complicado, você vai ter que ir atrás de fruta, né? E você vai colocar a casca, aí você vai ter que dar uma mornada na água. Primeiro você morna a água, desliga o fogo, né? E coloca a casca dentro da água ali, ela vai soltar aquele sumo. Você tem que dosar certinho ali, por quê? Porque a gente sabe que a maioria dessas frutas que eu citei aqui, elas também contêm muito açúcar. Então se você colocar muita casca, um exemplo, eu vou fazer um banho com a casca da manga. Se você colocar muita casca de manga e for tomar um banho, você vai ficar todo grudento, porque ela vai soltar muito açúcar, né? Então, se for fazer esse banho, vai medindo ali certinho para não ficar ruim, tá bom? Mas é um banho excelente. Então é isso, esses são os banhos que se pode se fazer ali aos Zerês. E aí, pessoal, chegou até aqui? Se você chegou até aqui, então não esquece aí de curtir o vídeo, tá? Já curtiu? Já compartilhou? Porque aqui a gente fez um compilado com grandes informações sobre os Zerês, IBGs, enfim, é um vasto conteúdo. Mas deixa eu perguntar para vocês, você sabia que existe filhos de IBGs? Porque, para você que não sabe, IBGs são orixás. É isso mesmo, IBG são orixás. E existem filhos de IBGs. Sim, da mesma forma que existe filhos de Ogum, filhos de Inhaçã, filhos de Exu e por aí vai indo. E aí, você conhece alguém filho de IBG? É difícil achar, né? Mas nesse conteúdo vamos trazer aí as características agora dos filhos de IBGs, os filhos que carregam este orixá que nem sempre é citado ou falado aí dentro das religiões de matriz africana. Será que você vai se encaixar com alguma característica aí dos filhos de IBG? Pode ser, hein? Então acompanhe e já não esquece de compartilhar, porque tem muita gente que tem essa dúvida. Será que IBG é orixá mesmo? Será que existe filhos do orixá IBG? Então aqui a gente já vai trazer as características dos filhos de IBG. Acompanhe até o final, já deixa aquela curtida e bora pro vídeo. Pessoal, para iniciar é muito simples que a alegria, né, sem sombra de dúvidas, é a principal característica dos filhos de IBG, no caso Cosme e Damião. Mesmo aí, né, em circunstâncias difíceis, os filhos de Cosme e Damião parecem sempre irradiar alegria, né? São simples, generosos, altruístas, embora um tanto inconstantes, sinceros e também são muito justos, porém assim dizer, né? Os filhos de IBG, no caso Cosme e Damião, têm naturalmente, pessoal, um comportamento infantil, jovial e inconsequente, dependente da idade que possuem, né? Carregam internamente, né, dentro de si a criança interior. São pessoas brincalhonas, espertas, ativas, pessoas elétricas, às vezes também um pouco chatos. Resumindo, né, todo comportamento associável a de uma criança. São emocionalmente frágeis e muito dependentes nos relacionamentos amorosos, mas podem também mostrar uma teimosia e obstinação muito intensas. Podem também revelar bruscas alterações de temperamento e humor. Tendem, é claro, a adotar posturas simplistas frente a problemas complexos, principalmente no que tange ao emocional. É claro, né? Magoam-se, né, e decepcionam-se com facilidade, mas apresentam grande facilidade em deixar para trás essas tristezas. O tempo praticamente não passa para eles, né, porque carregam por muito tempo o rosto de criança. E assim como as crianças, né, gostam de movimento, praticar esportes, eventos sociais, academia, festas, enfim, né? No caso, o amor para o homem de IBG, né, só faz sentido se for alegre e bonito, principalmente alegre, pois como possuem um bom astral, não consegue ficar próximo de pessoas que não tenham também esta qualidade.
são brincalhões e adoram fazer surpresas, fazem de tudo para agradar aí a companhia. Em suma, é uma ótima companhia também. Já no caso a mulher, né, que deseja conquistar um homem de Cosme e Damião, deve fazer de tudo para estimular ali a sua criatividade, ter paciência com sua fragilidade emocional e vencer também a desconfiança, pois eles morrem de medo de se machucar. Entretanto, é claro, o homem deste orixá é um dos poucos que pode trazer a felicidade e o equilíbrio para um relacionamento. Olha para você ver. Já no caso, pessoal, a filha, né, feminina de Cosme e Damião não tem problema em conquistar quem deseja, pois, é claro, frequentemente é muito atraente fisicamente, despertando assim o desejo do sexo oposto. É naturalmente extrovertida, né, o que a coloca em constante evidência, não tolera rotina em nenhum aspecto e está sempre buscando novidades. É volúvel sexualmente, extremamente ativa e inovadora. Para conquistá-la, no caso, o homem tem que saber acompanhá-la, tanto sexual como mentalmente, nunca deixando a chama do relacionamento ali esmorecer. É isso mesmo. Lembrando que nem o filho e nem a filha de Ibeji, pessoal, são pessoas ciumentas ou possessivas, tá certo? Só para deixar bem fixo aqui. Ó, tem grande apego também os filhos de Cosme e Damião, no caso de Ibeji, tem grande apego à família e aos amigos, não raramente fazendo grandes sacrifícios para beneficiar a outros. Gostam de participar e dividir tudo o que têm e contentam-se com pouco. Não admitem não serem considerados, é claro, e se magoam quando acham que não foram tratados com a devida consideração, embora não guardem rancor. Demoram um pouco para esquecer ali uma ofensa recebida, né? Exigem também um pouco de mimo e de atenção em quase tudo que fazem. Adoram também ver o seu trabalho reconhecido e admirado. Os filhos de Ibeji, pessoal, são bons pais, bons maridos, amantes do lar, são ainda também calmos e tranquilos. E as filhas de Cosme e Damião também são excelentes esposas e mães, geralmente também muito dependentes, né? Ó, isso aí são um pouco das características, pessoal, para quem não sabia aí, de Cosme e Damião, né? No profissional são criativos, extrovertidos e na maioria das vezes costuma, né, ter um crescimento profissional consequentemente de forma um pouco mais ágil do que as demais pessoas. Bem interessante isso, né? Agora, vamos falar aqui um pouco de Cosme e Damião no caso de Ibeji. O sincretismo no caso de Ibeji é São Cosme e Damião. A data de culto, né, para quem não sabe, é 22 de setembro. A saudação é Oni-Ore, né, ou Oni-Beijada, né, que significa hoje tem brincadeira ou então salve os gêmeos. Sua área de atuação, crianças, saúde, alegria, tudo também que se inicia. O elemento é o ar. O chakra, todos especialmente o laríngeo. O metal é o estanho. O astro regente é o mercúrio. Nota musical é o dó. O número é o número 2. Dia da semana, o domingo. Cor de guia, azul claro ou rosa. E a cor da vela, na mesma cor, azul claro ou rosa. A pedra é o quartzo rosa. Bebida, suco de frutas, água com açúcar ou então refrigerante. O amalá, que são as oferendas, é qualquer doce, pessoal, doce de qualquer natureza. As frutas, goiaba, groselha, jabuticaba, amora, pitanga e o morango. Flores, né, crisântemos, margaridas e a rosa manquinha. E algumas ervas aqui relacionadas aos Ibejis, ou seja, a Cosme e Damião. Manjericão, anis, alecrim, jasmim, a rosa, o trevo, verbena, folhas de amoreira, capim-limão, folhas de morango. Essas são algumas ervas. Local de oferenda para ser entregue a Ibeji são jardins, praias, parques e campos limpos. O animal, né, que representa ali Cosme e Damião, no caso os Ibejis, é o macaco. E os seus instrumentos é todo tipo de brinquedo, ok? Pois bem, pessoal, e agora, já pro final, deixamos, é claro, os herês mais conhecidos da Umbanda. Você conhece? Quais são os mais populares?
se é Aninha, se é Zezinho, se é Marquinho. Vamos falar aí com o nosso último compilado, os herês mais conhecidos dentro da religião de Umbanda, os herês mais populares. Acompanhe até o fim. Deixando bem claro aqui para vocês, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos trazer também, bem no finalzinho, uma oração aos herês. Nós vamos fazer o seguinte, vou deixar o link para vocês de uma oração aos herês, tá? Uma oração para trazer a vibração dos herês aí para sua vida. Combinado? O link vai estar na descrição do vídeo. E vou fazer até melhor ainda. Quer conhecer histórias de herês? Eu quero saber a história da herê Aninha. Eu quero saber a história do herê Joãozinho da Cachoeira, Pedrinho da Mata. Vou deixar para vocês o link aqui na descrição do vídeo do canal Histórias de Entidade, onde a gente traz histórias das entidades toda semana. E por incrível que pareça, a gente está trazendo agora histórias de herês. Então já vai lá, o link vai estar na descrição do vídeo. Mas enfim, fica aí com o último compilado. Bora pro vídeo. Iniciando esse vídeo, vou trazer aqui o 10º. A gente vai citar 10 herês popularmente conhecidos, tá? O 10º pode ser que algumas pessoas conheçam, outras nem tanto, mas o 10º herê seria o herê Canjiquinha. Sim, pode ser que este herê não seja tão conhecido assim dentro da Umbanda, porém no Candomblé é um herê popularmente conhecido, que tem uma forte ligação com o orixá Oxalá. Isso mesmo. Por isso ele carrega esse nome de canjiquinha, né? Porque a própria canjica branca, né, é um dos elementos muito usado, né, em obrigações e ritualísticas referente a este orixá, que no caso é Oxalá, tá? Então, um dos herês mais populares, na verdade o 10º, é o herê canjiquinha. Lembrando que é um herê que nem todos conhecem, mas os próximos aqui da lista eu tenho certeza que você vai conhecer. E a gente já vai para o nono herê da nossa lista. Esse quase todo mundo conhece, a famosa e conhecida herê Aninha. Sim, a herê Aninha é uma das herês mais populares conhecidas dentro da Umbanda. Eu tenho certeza que praticamente em todos os terreiros você vai sim ouvir falar sobre a famosa e conhecida herê Aninha. Sim, a sua história foi um pouco triste. Deixando bem claro que quando eu estou falando da herê Aninha, eu estou falando de Aninha e de as suas derivadas falanges. Como por exemplo, existe a famosa herê Aninha da Cachoeira, Aninha da Praia, a famosa herê Aninha da Mata, Aninha das Flores e por aí vai indo. Ou seja, vai existir derivações desta herê. Porém, o que eu estou citando aqui é a sua falange como a falange principal desta linha, no caso da Aninha. Então, herê Aninha entra como a nossa nona herê mais popular. Depois, o nosso 8º herê, esse com certeza eu conheço muito, tá? Este herê, gente, é uma entidade, olha, muito arteira, vamos assim dizer. Para alguns que não sabem, não conhecem, os herês são popularmente conhecidos por serem brincalhões, alegres, divertidos e gostam sim de fazer um pouquinho de bagunça, ou seja, são conhecidos como as crianças da Umbanda. E no caso da nossa 8ª lista, entra aí o nosso herê conhecido como Zezinho. Sim, gente, esse Zezinho, vou te contar para vocês. Deus nos acuda, né? Tem que ser as entidades para dar conta de um herê desse, pois é um herê muito atentado, ou seja, muito brincalhão, gosta de brincar demais. Já ouviu falar sobre o herê Zezinho? Mas enfim, o nosso 7º herê, o nosso próximo herê, é uma herezinha feminina, a famosa e conhecida Ritinha. Calma que não é pombogira, tá? Eu sei que você deve estar se perguntando, uai, Ritinha, eu conheço a pombogira Ritinha, eu conheço a mestra Ritinha, existe também uma herê chamada Ritinha.
Gente, vocês percebem que na falange dos herês são nomes praticamente populares, porém no diminutivo. Então é claro que encontraremos outras entidades carregando às vezes um nome muito similar ou até mesmo parecido com os herês. Porém, os herês são conhecidos como as crianças de Umbanda, um espírito mais infantil ou infantilizado, né, trazido aquela energia mais sutil. E no caso a Ritinha entra aí como a nossa 7ª colocada. Agora vamos para o nosso 6º colocado. Esse eu conheço muito. Não é tão arteiro e bagunceiro. O herê chamado Marquinho. E por que eu conheço muito esse herê? Porque eu trabalho com ele. O herê Marquinho. Vocês sabiam que uma vez ele contou a sua história de vida e ele teve um desencarne muito trágico. Ele foi escravo quando vivo e acabou sendo, acabou desencarnando por cachorros. O Marquinho é um herê que quando incorpora dentro dos terreiros, gente, morre de medo de cachorro, de latido. Se tiver cachorro perto, é capaz que ele nem chega. E normalmente é comum a gente vermos os herês, gostarem de animais, enfim. Mas a gente tem que compreender que cada herê vai trazer consigo a sua essência. Então o herê Marquinho entra aí como nosso 6º colocado, como um dos herês mais conhecidos. Continuando, agora entramos ali no 5º colocado. Herê Joaninha, sim, Joaninha. A herê Joaninha eu acho que é muito popular e ela vem da famosa e conhecida palavra Joana. Provavelmente você já ouviu falar da tia Joana, da preta velha avó Joana, mãe Joana e por aí vai indo. Então, a herê Joaninha é uma entidade popularmente conhecida dentro da Umbanda. Vamos aqui agora entrarmos, no nosso 4º colocado. Nosso 4º colocado é muito conhecido também. Vamos dizer que o 4º e o 3º colocado estão ali paro a paro ali em sua popularidade. Então vamos dizer que a gente já vamos entrar aqui nos top 3, nos top 4, tá? Na nossa 4ª colocação temos a herê Rosinha. A herê Rosinha, gente, é uma herê popularmente conhecida. Dificilmente não existe uma pessoa que não conhece ou que não já ouviu falar aí sobre esta herê, a herê Rosinha. Agora, já dando continuidade, nosso 3º colocado, que praticamente está muito ali paro a paro com a herê Rosinha, é o herê Pedrinho. Gente, Pedrinho, provavelmente você já ouviu falar sobre o Pedrinho da Mata, Pedrinho da Cachoeira, Pedrinho das Águas, Pedrinho das Matas, Pedrinho das Águas, Pedrinho das Pedras, Pedrinho de Xangô, enfim. Existem inúmeras falanges de herê na qual se utiliza o nome Pedrinho. Então, o herê Pedrinho, ou essa falange de herê Pedrinho, é uma das falanges mais conhecidas dentro da Umbanda. Eu tenho certeza que você já ouviu falar. Mas agora temos essas outras 2 entidades, são os 2 herês que, para dizer a verdade, particularmente você já ouviu. Em segundo lugar, temos o herê Joãozinho. Eu preciso dizer muita coisa? Não preciso, né? Joãozinho é um dos herês mais conhecidos que se tem, tanto dentro da Umbanda, como dentro do Candomblé, enfim, tudo quanto é lugar você já ouviu alguém falar sobre o herê Joãozinho. Eu fui visitar um terreiro, tinha uma entidade que se chamava Joãozinho. Joãozinho é uma das entidades mais conhecidas. Mas em primeiro lugar seria... Sabe quem? Se você sabe, deixa aqui nos comentários. Eu tenho certeza que você sabe. A herê chamada Mariazinha. Já viu aquele ponto? Mariazinha na beira da praia, como é que balança a saia? É assim, é assim, é assim. É assim que balança a saia. Ou seja, gente, não tem como uma pessoa não conhecer esta herê Mariazinha. Se você não conhece, provavelmente você já ouviu falar. Lembrando que aí a gente também vai encaixar outras falanges dentro desse nome,
Mariazinha da praia, Mariazinha da cachoeira, Mariazinha do vestido, Mariazinha das matas e por aí vai indo. Existem inúmeras falanges que compõem Mariazinha, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar. Mas aí, você conhece alguns desses herês? Deixa aqui nos comentários. Lembrando, como eu disse para vocês, os herês citados aqui são os herês mais populares e conhecidos. Porém, existem diversos outros herês, tá bom, gente? Como o herê chuvisco, o herê pimentinha e por aí vai indo. Existem diversas falanges de herês, porém as mais populares, as mais conhecidas e as mais ditas na boca do povo e aquelas que normalmente a gente vai encontrar dentro de um terreiro foram essas 10 que eu acabei citando aqui. Então deixe nos comentários se você concorda ou não, ou se você já ouviu falar de algum herê citado aqui. Deixe nos comentários, eu quero saber. Pois bem, pessoal, chegamos aí ao final desse compilado de conteúdos. Eu espero que você tenha gostado. Gostou? Tirou grandes informações? Deixe no comentário se foi bacana, se foi legal. Não esquece de deixar aquela curtida que é de extrema importância. E é claro, se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Tá certo? E como eu disse para vocês, os links que você precisa tá na descrição do vídeo. Só você descer um pouquinho aí a tela aí, ó, que você vai ver os links que você precisa, tá certo? Mas é isso, pessoal, que seja um dia abençoado para todos e vamos aproveitar aí o dia dos herês, o dia de Ibejis, o dia de Cosme e Damião. Vamos curtir essa alegria e é isso. Até o nosso próximo vídeo e que os herês e que Ibejis abençoe a todos. Axé.